afirmativas relacionadas à prevenção e diagnóstico precoce do câncer de mama. Hoje eu estou recebendo a nossa mastologista, a doutora que está aqui junto comigo, minha convidada, a doutora Adriana Cavalcante, tá? Para falar um pouquinho sobre esse assunto. Quem quiser mandar pergunta, pode mandar. Quem quiser mandar áudio também, pode ficar à vontade. O telefone do nosso WhatsApp é o 98173-3660, tá? Fiquem à vontade para vocês fazerem as perguntas que vocês quiserem, tá bom? Tudo bom, Adriana? Seja bem-vinda, toda linda e elegante, maravilhosa. Bom dia a todos. Obrigada pelo convite, Marília. Uma pequena correção. A Débora. É Débora, é? Débora Cavalcante. A Adriana é uma grande amiga também, mastologista. Temos duas Adrianas mastologistas, a Adriana Torres e a Adriana Cariri. Você é a Débora. Para as quais eu mando um grande beijo. Mas isso é como uma confusão. Só corrigindo aqui, a nossa produção passou outro nome. Mas enfim, vamos lá. Débora, como é que a mulher ela pode perceber, né, que está com a doença? Como é que ela pode fazer o diagnóstico nela mesma? Olha, a questão do diagnóstico, o importante que a medicina recomenda, a Sociedade Brasileira Mundial de Mastologia recomenda, é que as mulheres façam mamografia anualmente a partir dos 40 anos. Certo. O autoexame é muito importante para o conhecimento do nosso corpo e até para que a gente diagnostique alguma lesão na pele também, porque nós sabemos que a mama também é revestida pela pele, obviamente, e as doenças da pele, comuns na pele, de um modo geral, também podem acometer a mama, como, por exemplo, o melanoma maligno. Sim. É uma lesão cutânea, que é um tipo de câncer que, dependendo do estadiamento, ele pode ser grave e que é importante que se conheça. Mas quando a mulher detecta um nódulo na sua mama, normalmente ele não é numa fase inicial. Então, daí o reforço para a mamografia anual a partir dos 40 anos. E aquelas que já tiveram câncer de mama em parentes de primeiro grau, como mãe ou irmã, elas devem, antes dos 50 anos, devem fazer câncer de mama 10 anos antes da idade que aquela parente foi acometida. Muito bem. O que é que faz com que aumente, né, o risco de uma pessoa ter o câncer de mama? Existem algumas coisinhas que aumentam os riscos? A pessoa que já teve câncer de mama tem 50% de chance mais de ter câncer de mama novamente. Aquelas mulheres que tiveram, como eu já falei, parentes de primeiro grau, mãe ou irmã, que tiveram câncer de mama antes dos 50, tem uma chance maior. Aquelas mulheres que já fizeram um tratamento de radioterapia no tórax, também aumenta essa chance. As obesas, as tabagistas, as pessoas que têm vidas sedentárias também aumentam o seu risco. Daí a gente dizer que o câncer de mama não é uma doença que a gente tem uma prevenção primária. Sim. Como, por exemplo, não leve sol no horário errado, um horário muito tardio, para você não ter câncer de pele. Ou trate as lesões do colo do útero para evitar o câncer do colo uterino. Na mama, não. Na mama, o nosso foco é o diagnóstico precoce. O importante é que a gente tenha esse diagnóstico precoce, porque muitas vezes a gente consegue realmente a cura. Quanto mais cedo a gente descobrir, né, o câncer precocemente, né, digamos assim, mais cedo, eu acho que a chance é maior de cura, de tratamento e tudo, né, doutora? Exatamente, Marília. O que a gente orienta as pacientes é o quê? Primeira coisa, o que a gente precisa para curar uma pessoa, tratar bem uma pessoa do câncer de mama. Primeira coisa, ela querer se tratar, porque é muito importante o lado emocional. Aí eu falo para as pessoas que estão nos assistindo, quem tiver uma parente com câncer de mama, uma mãe, uma irmã, uma amiga, chegue junto, esteja disponível para lhe dar aquele colo necessário. A gente tem observado, não tenho estatística, mas a gente na nossa prática diária, que aquelas pessoas que têm um acolhimento da família, elas têm uma aceitação maior do tratamento, elas têm um melhor resultado no seu tratamento. Certo. Então, é muito importante isso, querer ser tratada no tempo adequado e com a medicação adequada, ser instituído realmente o protocolo recomendado. Porque, infelizmente, o que a gente tem observado, principalmente no serviço público, é que as pacientes elas ficam retardando o tratamento, muitas vezes por medo, né? Mas também, na maioria das vezes, por empecilhos, né, que a gente tem no nosso sistema público, infelizmente. Com certeza. Vamos lá. A mulher que se cuida mais cedo, ela tem menos chance de ter um câncer de mama, né? Tipo assim, não é que ela não possa ter, ela possa até vir ter, né? Mas assim, menos chance de correr o risco de avançar um negócio. Digamos que ela consiga precocemente identificar, então ela já começa os tratamentos. Que tipo de tratamento ela começaria a fazer
para que ela viesse a ter uma cura mais rápida? Olha, o tratamento do câncer de mama, ele vai desde a simples excisão do tumor até a mastectomia. Então, depende muito o tratamento do estadio, da fase que ele foi encontrado, né, para ficar mais popular, e também do tipo de tumor. Porque, por incrível que pareça, Marília, às vezes a gente tem um tumor pequenininho e a gente precisa retirar a mama. Depende do tipo do tumor, do tipo que a gente chama da classificação dele, do exame imunohistoquímico. Então, é uma coisa bem complexa. Então, câncer de mama não significa tirar a mama, mas também um câncer pequenininho não significa que não se necessite tirar a mama, sendo bem objetiva. Agora, é importante dizer que nós temos lei, infelizmente muitas vezes fica só na lei, e que a mulher tem direito a fazer uma reconstrução imediata quando a equipe médica recomenda, né? Quando aquele caso é adequado. Porque às vezes não é adequado se fazer a reconstrução imediata, depois da mastectomia, a reconstrução mamária. Certo. Mas é um direito que a mulher tem assegurado por lei. Então é importante que elas saibam dos seus direitos e que os reivindiquem. Agora, se podia já ter um negócio que, por exemplo, a gente não faz cirurgia para colocar um silicone. A gente não poderia, tipo, fazer uma cirurgia para retirar um nódulo da mesma forma que você vai colocar um silicone, tipo, abrindo, indo lá, tirando o nódulo e deixando a mama do mesmo jeito? Não poderia ser feito dessa forma? Depende, pode sim. Depende do tipo, como eu já falei, né? Depende do tipo de tumor, na fase que ele se encontra, porque às vezes a cirurgia, às vezes tem uma cirurgia que a gente faz a mastectomia poupadora de pele, e que muitas vezes, dependendo do caso, a gente pode poupar até o mamilo e a areola. Depende muito, é porque mastologia é assim, cada caso é bem individualizado, sabe? Para a gente dizer o tratamento generalizando é um pouco complicado. Mas essa cirurgia também com a reconstrução imediata, com rotação com músculo, reconstrução com músculo e com um implante de silicone. Existe essa técnica também, é uma das técnicas de cirurgia para tratamento do câncer de mama. Eu vou abrir aqui a nossa pergunta, aí depois eu volto com outras perguntas. Vamos lá. Oi, sou Paula do Valentino. Câncer de mama pode ser hereditário? Sim, Paula, Sim, né? Bom dia. Também pode ser hereditário, mas é mais comum o não hereditário. Certo? Muito bem. Doutora, deixa eu te fazer outra pergunta, né? O câncer de mama, hoje em dia, não tem esse negócio de idade, né? Pode dar em gente mais jovem, como também pode dar em gente mais velha, né? Quais são os riscos de uma pessoa mais jovem ter e de uma pessoa mais velha? Existe diferença? Geralmente... Ou sempre é o nódulo, o tumor? De um modo geral, na mais jovem, ele vem mais agressivo. Até porque ele é diagnosticado numa fase mais avançada um pouco, porque mamografia na jovem, a gente não tem um bom resultado. Por quê? Nós sabemos que a mama, até os 35, 40 anos, ela tem um padrão mamográfico. Ou seja, quando a gente faz a mamografia, a imagem de nódulo, a gente não consegue ver bem na mamografia abaixo de 40. Por isso que a gente recomenda a partir dos 40, que é quando o tecido da mama ele é substituído por gordura. Daí a justificativa, a explicação de por que a mama fica flácida. Porque após os 35, 40, o tecido mamário glandular, que ele é mais firme, ele começa a ser substituído por gordura. Então não tem musculação, não tem nada, creminho, nada que vai resolver essa questão da flacidez, só o bisturi mesmo. Muito bem. Vamos lá, mais uma pergunta. Bom dia. Quem amamenta por muito tempo diminui o risco de ter câncer de mama? Existe isso? Olha. A amamentação a mulher só tem a mama totalmente evoluída depois que ela amamenta. A mulher que nunca amamentou, a mama não completou o seu ciclo de evolução. Sim. Há estudos que mostram sim, mas não é uma coisa dizer assim, amamentou, não vai ter câncer de mama, entendeu? Não tem nada, como eu já falei antes, uma prevenção primária para o câncer de mama. Mas é muito importante, inclusive, para a criança, né? Não tem nem sem comentários, os benefícios para a criança. Com certeza. Doutora Débora, na hora do diagnóstico, né? Digamos que a gente está ali fazendo o exame e tal, aparece um nódulo. Tem como a gente saber se esse nódulo ele é benigno ou maligno? Tem sim. Já tem como no exame ver? No exame radiológico, né, ultrassonográfico ou mamográfico, a gente pode ter sinais de malignidade.
Ou seja, se o nódulo ele não é muito regular, se ele, dependendo da forma como ele se apresenta, tem nódulos que são espiculados, assim, como se fosse uma estrelinha que aparece na mamografia. Isso aí já leva a uma suspeição de que pode ser um câncer de mama. Certo. Mas o diagnóstico definitivo a gente só tem através do exame histopatológico. O que é o exame histopatológico? É a análise do fragmento biopsiado. Certo. Ou seja, a gente pode fazer uma biópsia orientada por ultrassom, com uma agulha grossa, que a gente chama de cobiópsia. Essa agulha vai fazer um corte e tirar uns fragmentos daquele tumor, vai ser examinado pelo médico patologista e ele vai realmente dar o diagnóstico definitivo. Se é um câncer, se trata de um câncer, de que tipo é, e daí o subtipo a gente tem com mais outros exames. Maravilha. Vamos lá, tem mais uma pergunta. Solta a pergunta, Jana. Tive câncer com 35 anos, hoje estou com 37. Estou ainda em tratamento. E aí? Bom, eu não sei se ela quis fazer alguma pergunta ou ela só quis dizer mesmo. Acho que só falou ela mesmo, não se né? identificou, não Deixa foi, eu te Marília? falar uma coisa. A pessoa tem um câncer, tá aqui, o nódulo. Digamos que está nessa posição. Tirou, fez o tratamento. Ele pode voltar para o mesmo local ou vai aparecer em outros locais? Corre o risco de ser no mesmo local? Pode ser sim, a gente chama de recidiva local, né? Pode acontecer do tumor aparecer no mesmo local. Agora, aquela senhora que falou antes, ela não se identificou, Não. tem 36, está com tratamento. É importante a gente dizer que o câncer de mama, a gente considera a paciente curada com 5 anos sem aparecimento da doença. Certo. Mas também é importante alertar que o câncer de mama, como câncer de modo geral, é uma doença crônica. Atualmente, com a evolução dos tratamentos, as medicações cada vez mais avançadas, onde conseguem controlar a doença, a gente pode falar que o câncer é como se fosse diabetes, como se fosse hipertensão, pressão alta, que a pessoa vai controlando, vai vivendo. A gente tem que procurar levar uma vida tranquila, fazer o que o médico recomenda e viver. O importante é a gente viver cada dia, aproveitar cada minuto. E não deixar para dizer assim, ficar se amaldiçoando, e procurar elevar a moral, como diz, a autoestima de quem está passando por a doença, que não tem culpa, né? A pessoa não tem culpa de estar doente, precisa muito de apoio. E apoio familiar é importante demais, né, doutora? Muito Acho que importante. o mais importante é você ter o apoio da sua família, das pessoas que estão ao seu redor, do seu marido, que às vezes a mulher fica... Nossa, eu já escutei vários relatos, né? A mulher fica com vergonha, a mulher fica, né, meio assim, sem querer mais nada. E aí fica achando que o marido não gosta mais, não vai querer mais ela. Existem vários relatos que eu já escutei de mulheres que ficam, né, infelizmente, dessa forma. Tem outra pergunta, né? Isso, deixa eu passar aqui. Bora lá. Oi, bom dia, doutora. Eu, quando estava com 11 anos, os seios começando a crescer, o coco caiu em cima do meu peito esquerdo. O pé de coco era muito alto e eu estava brincando de boneca justo embaixo. Então, esse seio se desenvolveu mais que o outro. Já fiz mamografia no passado, hoje com 57 anos. Mas eu tenho medo da mama, deve ser, não sei, por um ano, quando engravidei do meu segundo filho, aos 27 anos, e não senti nada de anormal. Só no tamanho do seio. Me chamo Nilma. Bom, a questão foi mais, eu acho que por conta do impacto, né? Não sei, ela tá achando que só por conta do tamanho do seio. Isso pode influenciar em a pessoa vir a ter um câncer, doutora? Não, esses traumas, não, muitas vezes as pacientes, com relação ao tamanho da mama, a nossa mama, nenhum de nós tem uma mama exatamente igual a outra, isso é importante dizer. A questão da diferença de tamanho, que a gente chama de assimetria mamária, ela pode acontecer por vários motivos. Essa questão da queda do coco, eu não sei, a gente teria que ver na época, né, e ter examinado, saber se essa mama ficou muito traumatizada, por quê? Porque se houve um trauma muito grande, a reação do nosso corpo a um trauma, um processo inflamatório, é a fibrose, que é a cicatrização. Então, se realmente foi um trauma tão grande que machucou tanto a mama, pode acontecer. A gente explica fisiologicamente, né, a fisiologia da cicatrização, a gente pode pensar assim. Mas eu acredito que não. A gente tem pacientes que realmente têm uma mama bem diferente de tamanho uma da outra. Todos nós, né? Na verdade, temos uma mama maior que a outra. Eu nunca vi isso, gente. A gente tem um lado diferente do outro. Com certeza. E é importante dizer também, chamar a atenção, que as pessoas muitas vezes acham que tem alguma pancada na mama, algum trauma na mama,
E eu que chamo a atenção e tinha um tumor, ela não percebia. Daí que se pede para que se faça o autoexame para isso. Mas o mais importante mesmo, para a gente diagnosticar o câncer precoce e prevenir a morte por câncer de mama, é o exame, a mamografia e a consulta com o médico especialista. Porque não adianta fazer a mamografia e guardar na gaveta. Não adianta a pessoa fazer a consulta e não ser olhada a mamografia em si, a película. É fundamental que o médico que esteja examinando a paciente, que esteja atendendo a paciente, examine a película no negatoscópio, porque, como a gente diz mesmo no popular, 4 olhos veem melhor do que 2. Então, o radiologista viu, mas o médico especialista, o médico ginecologista, o mastologista, o médico clínico que vai atender aquela paciente, precisa também ver os laudos, as películas da mamografia, para concordar ou não com o laudo. Isso é uma coisa muito importante. Muito mesmo. Gente, vamos escutar um áudio aí? Tem uma pergunta. Telinha, então, vem pra cá. Bom dia, tem um nódulo, fiz a biópsia e deu que é nódulo mamário com fibrose estromal. Isso é um resultado ruim, doutora? Não, fibrose estromal é benigno, não tem nada de... Ela precisa acompanhar esse nódulo, dependendo do tamanho, conversar com o médico que atendeu, com a médica que atendeu e seguir a orientação desse médico. Maravilha, viu? Daí, existe muita gente dizendo assim, a comida influencia muito para você ter o câncer. Não come isso, não toma isso, não come isso, não come isso, para evitar o câncer de mama. É verdade que a alimentação, ela influencia a pessoa a vir ter um câncer de mama? Não diretamente, né? A gente sabe que as pessoas obesas têm uma tendência maior a ter câncer de mama do que as não obesas. Mas, de modo geral, o que é importante é a gente levar uma vida saudável, praticar atividade física e ser feliz, se sentir feliz. Eu acho que isso aí já ajuda muito, porque eleva a nossa imunidade, aumenta a imunidade e a gente, com certeza, vai driblar o que vier pela frente. Ok. E existe também, hoje em dia, doutora, muita gente está fazendo tipo aquela sorologia. Vamos fazer sorologia porque evita muitas doenças. Você vai tomar milhões de vitaminas, vai ficar boa, disso, daquilo. É bom porque evita milhões de doenças por aí. É verdade que a sorologia ajuda também? No caso, sorologia, você se refere àquelas injeções aquele soro que muita gente está colocando agora para todo mundo. Eu não conheço nenhuma prova científica que isso funcione. Certo. Infelizmente, cada dia que passa, a medicina vem sendo invadida por pessoas querendo fazer tratamentos milagrosos. A gente não sabe se realmente são porque acreditam que aquilo funcione ou se tem um cunho econômico, um cunho financeiro. É muito complicado, Marília. Na época, principalmente na época da Covid, e quero até dizer que hoje eu estou muito feliz por estarmos aqui sorrindo, livre, né? Não ter que vir com a máscara cor-de-rosa, combinando com a camiseta rosa, porque a gente estava naquela fase de pandemia. Então, dizer para você que tem inúmeros tratamentos milagrosos, que chamam de tratamentos milagrosos, dos quais um é a ozonioterapia, que é um absurdo, né? Não tem comprovação científica nenhuma. É a invasão, eu estou falando isso, eu também sou segunda vice-presidente do Conselho de Medicina da Paraíba. E a gente recebe denúncia de muita coisa. E eu queria dizer à população que aproveitar esse espaço, Marília, eu peço permissão a você para dizer que se vocês souberem de clínicas de estéticas que estão fazendo anestesia, que estão fazendo procedimentos médicos, denunciem, mas não denunciem o Conselho só de Medicina, denunciem a Polícia Federal, denunciem o Ministério Público, porque anestesia inalatória, a gente soube, mas a gente não identificou o local onde era, a pessoa não quis dizer, que estão fazendo o gás hilariante, que é o óxido nitroso, para sedar a paciente e fazer procedimento estético em clínica de estética. As pessoas muitas vezes procuram esses locais por acharem que o preço é melhor, mas esquecem que pode pagar um preço muito alto, que é a vida, ou uma sequela. Então, tipo aqueles gases que bota aqui no nariz para você ficar sedada. Tem que ser com acompanhamento médico. O médico anestesiologista é o médico capacitado para acompanhar um paciente pode numa receber sedação. Esse tipo de sedação. Porque Exatamente. Pode ser que alguém tenha algum Qualquer procedimento médico tem que ser, obviamente, invasivo, tem que ser avaliado por um médico, a responsabilidade médica. Se houver um problema, o médico está capaz para reverter aquela situação. E no caso de uma sedação, tem que ser com o médico anestesiologista, que antes até de fazer esse procedimento,
vai fazer uma consulta. Hoje em dia ninguém vai mais para uma cirurgia sem ter feito uma consulta com anestesiologista. Né, doutora? Para a segurança de vida do paciente e também para acalmar a pessoa psicologicamente. Chegar assim de repente e submeter um procedimento. É verdade. E agora esse final de semana vai ter uma caminhada. Conta pra gente sobre o evento. É um evento, né? Isso, Marília. Né? E a gente conta, né? A gente já sabe que a gente vai ter a participação de Marília Lima. Vai ser muito importante para a gente, o pessoal aqui da Arapuã. E dizer que no próximo domingo, com concentração a partir das 6h30, 7 horas, a gente bota esse horário, Marília, para a gente não ser puxada a orelha pelos dermatologistas, né? Exato, porque não tem muito sol, né? Passar o protetor solar, colocar o seu chapéu, a camiseta rosa é fundamental que a gente viste, para a gente colorir ali de rosa, deixar do busto de Tamandaré até o final do Cabo Branco todo rosa, para lembrar as autoridades a sua responsabilidade com relação ao cuidado das mulheres com doenças mamárias, não só com câncer de mama, mas com as doenças mamárias de modo geral. E lembrar todas nós mulheres da importância de fazer mamografia. Não é obrigado que a gente faça só no mês de outubro. A gente tem que escolher aquele mês, ou o mês de aniversário, ou o mês que achar conveniente, para que seja feito anualmente a mamografia a partir dos 40 anos. Exato. E dizer também, Marília, que a ultrassom não substitui a mamografia. Isso é muito importante a gente dizer. Você pode até fazer a ultrassom, né? Claro, mas tem que fazer a mamografia, principalmente quem está a partir dos 40. Exatamente. E dizer também que nós, do Conselho Regional de Medicina e a Câmara, junto com a Câmara Técnica de Radiologia e de Mastologia, nós estamos, junto com o Ministério Público, preocupados com a qualidade da mamografia. Então, ninguém tenha medo de fazer a mamografia no local registrado, no local credenciado. Não deixem de procurar os locais que têm registro, né? Não pode chegar assim, ter esse carrinho cor-de-rosa e fazer a mamografia, porque muitas vezes pode acontecer de chegar no nosso consultório, no nosso ambulatório, e a gente dizer, a senhora vai repetir, porque a responsabilidade é nossa, né? Tem uma vida nas nossas mãos. Então, muitas pacientes às vezes, doutora, eu vou ter que repetir o exame. Vai sim. Vai porque a qualidade não é adequada. Mas nem por isso deixe de fazer. Se informe o local onde é de boa qualidade, onde está credenciado e faça. Maravilha, doutora Débora. Obrigada por sua participação aqui no nosso Manhã da Gente. Sempre é bom a gente esclarecer para as pessoas que estão em casa e também conscientizar as pessoas que o exame precoce é sempre mais adequado. A gente tem que estar sempre fazendo nossos exames de rotina. Nós mulheres e os homens também. Homens acham que eu não tenho câncer de mama. Tem sim, homens também podem ter, né, doutora? Só relata um pouquinho a questão dos homens. Até animais podem ter, gente. Um dia desse eu vou ter uma matéria aqui sobre câncer de mama em animais, em pets, tá? Então, homens também, né, doutora? Podem ter o câncer de mama. Só pra gente finalizar, né? Passa um pouquinho para esses homens que são meio cabeça dura, né? Que não querem fazer exame de nada, acham que é o Superman, que não vai ter nada. Mas, às vezes, né? Quando vai descobrir, já é bem tarde. Por isso que eu acho que os homens morrem primeiro que as mulheres. Porque mulher vive no médico. Eu, pelo menos, vivo todo ano, eu faço meus exames. Já os homens, infelizmente, não é da mesma forma. Pois né? Até com relação ao diagnóstico precoce do câncer de próstata, né, os homens são levados pelas esposas, né? Tanto que a gente diz que é importante que a esposa leve. Mas com relação ao câncer de mama no homem, se a Mulher Maravilha pode ter, porque é que Super-Homem não pode, né, Marília? Exatamente. Só que no caso dos homens, acomete só 1%, né, de todos os casos, é só 1% de homens. Mas no homem, como o homem tem uma mama bem menor do que a mulher, então a mama, o tumor, facilmente ele se dissemina pela musculatura peitoral. Então é importante, como o homem tem a mama pequena, de repente até o autoexame no homem funciona bem. Então é importante que ele se examine. Qualquer dificuldade, qualquer dúvida, é muito bom você ir com a dúvida e não ser nada. É melhor do que dizer, devia ter ido, né? A gente sempre deve ir antes da... E outra, eu acho que como é que a gente faz? Aquele autoexame que a gente faz em casa, também tem que ter cuidado com a questão da semana da menstruação da mulher, porque confunde muito, né? Às vezes a mulher está com um pouco de seio inchado, então tem uns nódulozinhos, mas é devido à menstruação, né, doutora? Exatamente, é importante. E aparece também, então tem que cuidar para não confundir, né? Porque senão fica doido, todo mundo... Então, eu tô com nódulo, e agora? E não é, às vezes nem é, né? Exato. É importante esse conhecimento e fazer uma semana após o período menstrual, porque a mama vai estar mais fácil até de palpar. Muito bom. Tá aí, gente. E no próximo bloco a gente vai continuar.